Vamos ao debate, então, comigo, Caio Coppola e José Eduardo Cardoso. Boa tarde, bem-vindos os dois. Hoje é a vez de começar com Caio. Caio, 2 pesos, 2 medidas, são inúmeras as categorias que passam diariamente por situações discriminatórias no Brasil. Mas, nesse caso, discriminar político deve ser considerado crime, na sua opinião? Bom, certamente não seria uma prioridade, como você bem adiantou, né, Lu? Mas aqui, para mim é o seguinte, qualquer forma de discriminação, ela deve ser rechaçada. Não reside aí a polêmica em relação a esse projeto. Para mim, a grande questão aqui é que essa é uma legislação ponta de lança, certo? Ela introduz, né, uma nova figura no nosso arcabouço jurídico. Bom, primeiro vamos deixar claro aqui, mais uma vez, né, repisar a informação de quem é considerado politicamente exposto, portanto, tutelado, né, por essa nova tipificação penal. Então, pessoas politicamente expostas são aquelas que ocupam ou que ocuparam cargos públicos relevantes, conforme conceitos previstos na legislação, com posição de destaque no cenário nacional. Então, políticos e seus colaboradores diretos e também familiares até o 2º grau. Bom, o projeto, pelo menos essa versão do projeto, ela estabelece questões aí de natureza pragmática, especialmente relacionadas a instituições financeiras, né? Então, principalmente abertura de conta, concessão de crédito, esse tipo de coisa. Mas também, né, e aqui vem o ponto, para mim esse texto que foi aprovado, ele introduz e ele formaliza no direito, né, a vitimização dessas pessoas politicamente expostas e seus parentes. E isso abre caminho para a censura à crítica política. E por que eu sustento isso? É só ver o que ficou de fora desse projeto, pessoal. O texto anterior, o texto original apresentado pela parlamentar que o propôs, né? Então, antes, né, a previsão de que se tornasse crime injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, somente em razão da condição de pessoa politicamente exposta ou que figure na posição de parte ré de processo judicial em curso ou por ter decisão de condenação sem trânsito em julgado proferida em seu desfavor. O que isso significa? E aqui eu vou ler também a pena combinada, né? A pena proposta era reclusão de 2 a 4 anos e multa. Tá? E por que isso é muito sério? Imagina uma situação, né, pode ser até um réu confesso de corrupção, certo? Condenado em primeira e segunda instância, ele pode apelar para o tribunal recursal, ter o seu recurso negado, a sentença ainda não transitou em julgado. E esse senhor, essa senhora, né, não poderia ter a sua honra atacada, por exemplo, sendo chamado pelo crime que ele cometeu, por exemplo, ser corrupto. Aí, o que o relator alegou? E esse foi um dos pontos polêmicos, deixa eu só amarrar esse raciocínio, Lu, que é importante. Para o relator, isso era redundante por já constar a previsão no Código Penal, nos crimes contra a honra. Qual que é o pulo do gato? Artigo 140, Código Penal. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Percebam a diferença na pena. Aqui no Brasil, seria pior injuriar um condenado em 3 instâncias por corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e o que quer que seja, né? Ou um político que, de repente, flagrantemente atuando contra o interesse público, seria mais grave injuriar esse camarada do que ele injuriar uma pessoa do povo. E aqui sim a gente vai para o que você falou, Lu, 2 pesos e 2 medidas. Então, o texto original era péssimo, mas ele mostra qual que é o espírito dessa lei, que é abrir as portas para criminalizar a crítica política. Ô, Caio, você pode deixar claro para o nosso telespectador que você estava lendo o texto original e não o que foi o aprovado? Sim. Para não confundir eu procurei o nosso ser bastante claro, falar, ó, isso é o que saiu da lei, ele mostra qual que era o espírito dela, falei por que o relator tirou, e tem um outro ponto, mas eu acho que eu já me estendi, quero ouvir também a opinião do Zé Eduardo, não só eu, como toda a audiência, depois eu faço uma parte sobre isso. Muito bem, para o Zé Eduardo, boa tarde, bem-vindo também. A mesma pergunta, discriminar político deve ser considerado crime, na sua opinião?
Bem, boa tarde, Luciano. Boa tarde, Caio. Duas premissas que eu acho que são importantes para analisar essa matéria. Eu, pessoalmente, tenho muita resistência a criminalizar situações, a não ser em situações extremas. Embora reconheça que a criminalização ela é necessária em muitos casos como uma forma de dissuasão de práticas de conduta. Segundo ponto, há sim no Brasil uma discriminação de políticos. Existem várias formas de discriminação, algumas até talvez mais constantes e frequentes, mas os políticos são discriminados sim, e eu lhes dou um exemplo muito claro. Eu exerci cargos públicos de relevância. O último que eu exerci foi em 2016, portanto nós estamos em 2023. Nunca fui acusado de corrupção. Nunca tive aberto nenhum processo que me acusasse de situações delitivas dessa natureza, ou seja, não tenho a ficha absolutamente limpa. Pois bem, toda vez que eu vou pagar uma mensalidade de uma atividade de pós-graduação que eu faço na Universidade de Salamanca, a dificuldade que eu tenho de pagar, por quê? Porque eu sou politicamente exposta, porque 7 anos atrás exerci um cargo. Qualquer pessoa mandaria 200 euros lá, não nem 200, acho que é 150 euros, que não é nenhuma fortuna, vamos dizer assim, para pagar uma anuidade. Né? Agora, você é pessoa politicamente exposta. Ou, às vezes, há muitas situações de recusa de crédito, não vou poder emprestar, recuso que você é pessoa politicamente exposta. Isso é absolutamente inaceitável. Isso remonta a uma situação que não é de defesa dos políticos, é de defesa de qualquer situação discriminatória. Ou seja, não é possível que a política, que a democracia seja demonizada dessa forma. É curioso, porque o Brasil ele é sempre vítima histórica de atos de corrupção, é verdade. Só que num polo estão os políticos que são corrompidos e aqueles que corrompem. E os empresários não são pessoas economicamente expostas, mesmo tendo situações dessa natureza sob investigação. Em alguns casos até existe, é verdade, quando temos situações um pouco mais rumorosas. Mas essa demonização da política, ela não pode ser aceita. Não é possível isso. Quer dizer, alguém que não praticou nenhum ato, que não fez nada, de repente, mas você foi político, então você está exposto, nós temos que tomar mais cuidado com você como cidadão comum. Por quê? Eu sou um cidadão comum. Então, eu não acho que isso seja nada equivocado, nenhum espírito protetivo de políticos é contra a discriminação. Concordo com o Caio em relação à primeira versão do projeto. Eu acho que a injúria, a difamação e a calúnia, ela devem servir para todos. Não tem porquê eu ser porque a pessoa politicamente exposta ou ter uma situação específica, eu deva sofrer algo a mais. Agora, o que me parece também que é inaceitável é uma pessoa que foi condenada, ela não pode ser injuriada, não. Não é porque alguém foi condenado por corrupção que eu tenho o direito de falar assim, corrupto na rua. Sabe por quê, Caio? Porque injúria não admite nem a exceção da verdade. Porque as pessoas têm que ser tratadas com dignidade, mesmo quando condenadas. Ou seja, há certas coisas que eu não posso aceitar. O único crime que admite a exceção de verdade é a calúnia. O único. Injúria, não. Difamação, não. Então, dentro dessa situação que está posta, acredito, esse projeto, ele parte de uma linha, não a versão original, estamos discutindo o que foi aprovado, né? Essa parte de um diagnóstico correto, ou seja, os políticos são discriminados, sim, isso está errado. Né? Se eu tiver alguma coisa a pagar, que eu pague, suspenda-se meu crédito, faça o que você quiser. Agora, por ter apenas ocupado um cargo, os meus parentes são investigados. Que isso? Isso é uma coisa absolutamente horrorosa, inaceitável, de uma demonização da política, que, a meu ver, tem uma base ideológica, cultural, muito vinculada ao neoliberalismo, que prefere os técnicos, a tecnocracia, àqueles que são eleitos pelo povo. Então, essa situação, a meu ver, é reprovável, razão pela qual eu acho que esse projeto, discuto até se esse melhor caminho seria a criminalização, mas que parte de uma vertente, de um espírito correto de enfrentar a discriminação, porque discriminação, onde houver, tem que ser enfrentada, combatida e duramente. Então, eu acredito, Zé, diante do que você disse, que não cria privilégios para políticos, né? Não, elimina um ônus. Tá? Veja, por que, por exemplo, o Caio, ele está fazendo um curso lá numa universidade exterior. Por que ele pode mandar com muita facilidade o dinheiro e eu não? Porque qual a minha diferença do Caio? Claro que tem uma diferença de idade. Né? Mas fora isto, o que me diferencia? Ah, não, você foi ministro e o Caio não foi. O Caio pode até ser. Mas o que muda da minha vida o fato de eu ter sido ministro há 6 anos atrás se eu não tive nenhum processo, nenhuma acusação, nada paira contra mim? Isso não é correto, está errado. Então, eu não acho que isso é privilegiamento. É simplesmente desfazer algo que tem a ver com a demonização da democracia, o que me parece péssimo que ocorra.
Muito bem, Caio. Não, na verdade, Lu, perceba que extraordinariamente eu e o Zé concordamos de forma integral aqui. Porque ele concordou, porque assim, de novo, a minha crítica, só para esclarecer, Zé, foi em relação ao peso das penas para o mesmo tipo, né, que é a injúria. A única coisa que eu estou trazendo, assim, até para trazer um tempero para o nosso debate, porque eu já imaginei que haveria uma total concordância, é o texto anterior, que na minha visão reflete o verdadeiro espírito desse projeto como proposto pela sua autora. E aqui tem uma outra pimenta aqui para a gente jogar nesse caldeirão também, que é o seguinte, olha só, a mesma pena, sabe aquela pena bastante rigorosa, né, de reclusão de 2 anos e 4 anos e multa, havia sido proposta antes, isso eu estou falando entre aspas, a reportagem da CNN, a quem impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos, salvo existência de expressa vedação legal nesse sentido. O que isso quer dizer? E aqui interfere até em regras de governança corporativa de empresas estatais, de órgãos públicos e por aí vai. Imagine a situação de uma pessoa já condenada em 2 instâncias por crimes contra o erário, por crimes contra a administração pública, de repente até com o seu recurso não reconhecido pelo tribunal competente, enfim, essa pessoa pode ter, aí dentro de uma regra de parâmetros administrativos, ela pode ser preterida para acessar esse cargo. E não à toa, esse trecho também foi retirado pelo relator, porque na avaliação de parte dos deputados, a meu ver, de forma absolutamente correta, isso poderia deixar a administração pública mais exposta a pessoas investigadas por suspeitas de corrupção. Agora, tem uma coisa muito importante, né, nesse espírito de dar mais tempero ainda para a discussão, que é o seguinte, de quem partiu essa proposta? Quem é a autora, né, desse projeto de lei original? Porque a gente não está ponto pacífico, o texto foi aprovado, eu acho que não há problema, sou a favor de combate à discriminação, a situação que o Zé colocou, enfim, é um argumento irrefutável, né? Mas quem é que propôs? A autoria do projeto é da senhora Daniele Cunha, filha do ex-presidente da Câmara, cassado Eduardo Cunha. Isso para você faz muita diferença? Faz, porque dialoga com uma questão que é muito familiar à autora do projeto. Olha só, o projeto não tinha preocupação de aplicar uma pena maior à injúria para políticos, é o caso dela e do pai dela. Não tinha uma preocupação, né, de pessoas que respondem a processos e tal, era exatamente uma situação, é uma questão familiar dela, certo? Então, com certeza era um projeto muito caro a ela. De novo no texto original, né, De Caio? novo no texto original que eu mostrei, tinha a pena que tornava a injúria contra político mais grave do que a injúria contra o cidadão comum. A injúria contra o condenado sem trânsito em julgado da sentença, mais grave do que contra o cidadão que não cometeu crime nenhum ou que sequer é processado, né? Então, isso daí é importante, olha, porque se a gente pegar o histórico do Eduardo Cunha, aqui a notícia mais recente do Globo, com decisão do STF, Eduardo Cunha se livra das 3 condenações já impostas a ele pela Lava Jato. Só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Condenado em 3 ações penais derivadas das investigações da Lava Jato, o ex-deputado Eduardo Cunha, que presidiu a Câmara de 2015 a 2016, chegou a ter penas que, somadas, atingiam 54 anos e 5 meses de prisão. Isso por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Houve o cometimento de alguns desses crimes de forma comprovada pela justiça, mas por uma questão, né, de jurisdição. Na verdade, o STF entendeu que ele deveria ser julgado pela justiça eleitoral. Esses processos, alguns deles prescreveram, outros recuaram muito, enfim, por aí vai. Mas o ponto é o seguinte, com o projeto original que a autora apresentou, ficaria muito ruim para alguém que eventualmente ofendesse a honra de Eduardo Cunha na rua. Então, essas coisas a gente tem que ser considerado e olhar além da notícia. Falar assim, quem propôs? Qual a motivação?
qual foi o texto que ficou de fora e qual o real espírito dessa lei. Por isso, eu estou aqui lançando um alerta para a nossa audiência. Isso é uma legislação abre alas para a censura, a crítica política. Ô, Zé Eduardo, é relevante o projeto original e a autoria do projeto original, Daniele Cunha, filha do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha? Não creio, é minha discordância com o Caio. E olha, eu sou considerado pelo Eduardo Cunha como um grande desafeto dele. Eu imagino. No manual, na biografia dele, ele dedica mais de 300 citações ao meu nome, me acusando de tudo. Eu só não incendiei Roma porque acho que não dá para dizer historicamente isso. Só passa de mim o ex-procurador-geral da República, o Rodrigo Janot. Ele fala que eu o persegui, que eu... Bom, em síntese, um monte de coisas que... Não vou nem aqui falar, porque chega até algumas até engraçadas, mas algumas outras até me enobrecem, não por serem verdadeiras, mas porque ele coloca num contexto que acho que qualquer leitor vai perceber do que se tratava. Mas, apesar disso, dele ter como desafeto, eu acho que ele deve examinar sempre uma propositura legislativa, não pela pessoa que apresenta, mas pelo significado, o objetivo dela. Hoje, no direito, até mesmo a mens legislatoris, quer dizer, aquilo que o legislador queria quando fez, ela cede espaço para a mens legis, ou seja, aquilo que a lei em si diz. O fato de ter sido a filha de Eduardo Cunha, motivado talvez até por situações que ela considera injusta, é razoável que ela, eleita pelo povo, possa exercer o seu mandato, assim o fez. Eu prefiro olhar o projeto. Pelo que você diz, Caio, eu não tinha visto o texto original. Tá? Mas estou me falando das tuas informações. Existem algumas coisas que realmente não têm muito sentido. Essa, por exemplo, que ela fala do acesso a cargos públicos, a menos que a lei vede, ela é, inclusive do ponto de vista jurídico, aparentemente, pelo que eu estou vendo aqui, inócua. Por quê? Só a lei pode estabelecer regras de restrição a cargo público. Então, se não está na lei, pode prover. Então, quer dizer que só se a lei vedar. Então, são coisas que chegam, parecem até ser teratológicas do ponto de vista de uma interpretação de um texto legislativo. Pelo que me valendo das tuas informações aqui, que conheci agora de momento. Agora, em relação ao texto, o que foi aprovado, eu acho que ali existe, primeiro, como nós concordamos, um espírito discriminatório, né, dos políticos em geral. Isso é horroroso, ninguém deve ser discriminado, isso é absolutamente inaceitável. Segundo lugar, que eu acho que nós temos que coibir isso de alguma forma. Eu acho que não é possível o que acontece, o que está acontecendo hoje com aquelas pessoas que ocupam um cargo público, e porque isso, inclusive, é um desestímulo. Né? Eu vou dar até um exemplo a você, Caio e Luciano. Eu, quando era deputado federal, eu mandei uma carta dizendo que eu não queria mais disputar eleições. Mandei uma carta para os meus eleitores. Eu tinha uma eleição tranquila, dizendo o seguinte: olha, eu não quero mais ser culpado até prova em contrário, só por eu ter sido eleito. Eu sou um cara honesto, eu não enriqueci na política. Mas é impressionante. Você é político, você, olha, você é suspeito. Eu fui, depois disso, eu fui ministro, é verdade. Eu não recusei o convite, nem poderia ter recusado o convite de Dilma Rousseff para, depois de ter sido deputado federal, ser ministro. Mas você paga a pena por estar atuando com honestidade no cargo? Isso é inaceitável. No fundo é o seguinte, olha, democracia, gente, que ser substituída pelos técnicos, aqueles técnicos que podem ser controlados pelo mercado. Essa é a lógica que está por trás, que ela é muito perversa e ela é profundamente autoritária. Então, nesta linha, eu acho que o espírito do projeto, se é que leis têm espírito, né? O Montesquieu dizia, né, Caio, como você disse agora, o espírito das leis. Se as leis tiverem um espírito, o espírito desse projeto de lei, ele me parece adequado para combater uma realidade que considero existente, nociva e antidemocrática.